Vamos, irmãos, voltar a abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Na semana passada tivemos uma interrupção nas mensagens neste livro. Pudemos acompanhar o nosso irmão Andrés na mensagem que nos trouxe. Mas agora vamos voltar a Hebreus. Se estão recordados, ou aqueles que estão recordados, a nossa mensagem última, há 15 dias, foi baseada no capítulo 10 de Hebreus e intitulava-se O Justo Viverá da Fé. E o versículo-chave foi o versículo 38 do capítulo 10 de Hebreus. Só para recordar e para dar um pouco o contexto daquele tempo em que a carta foi escrita, os cristãos a quem ela foi dirigida, inicialmente, estavam a passar por muitas dificuldades, como já temos aqui dito aos irmãos, por muitas tribulações, muitos sofrimentos, que nós nem sequer imaginamos. E se alguns de nós pensam que já têm sofrido muito, então não se compara nada com aquilo que aquela igreja tinha passado. Os seus bens tinham sido expropriados, muitos tinham sido presos, alguns foram mortos. Então a fé seria o único recurso para poderem suportar todo aquele sofrimento e para poderem suportar com paciência os maus e difíceis tempos que eles viviam naquele seu presente. E a fé seria também o único suporte para esperar um tempo que haveria de chegar em que eles alcançariam a promessa da salvação e da glória que eles tanto aguardavam. No final do capítulo 10, destacam-se algumas palavras. E eu, olhando para aquele capítulo 10 de Hebreus, reparei na palavra fé, que é muito falada. Também o capítulo 11 vai repetir várias vezes a palavra fé. A palavra paciência, esperança, promessa e galardão. São palavras que se destacam ali. E há uma íntima ligação entre estas palavras. E essa íntima ligação vai nos ajudar também a compreender melhor o que é fé. Como cristãos, e face às dificuldades, às tribulações do presente, o crente tem de se agarrar a uma forte esperança. E essa é uma das palavras, esperança. Mas é uma forte esperança também no futuro. Agora, esta esperança não é um mero exercício do pensamento positivo. Há muita gente hoje que tem esse pensamento positivo. Vai ficar tudo bem, não é? Até há muita gente que escreve por aí. Vamos ter pensamento positivo. Fé é muito mais do que isso. Fé não é apenas, nem é um mero exercício desse pensamento positivo. Alguns acham até que, se pensarem positivo, isso até ajuda a que as coisas boas aconteçam. Não. Fé também não é otimismo. Alguns confundem a fé com otimismo. Eu estou muito otimista, eu acredito que tudo vai passar, tudo vai ficar bem, dias melhores virão, etc, etc. Não, fé também não tem nada a ver com isso. A fé que aqui fala e que nós hoje vamos procurar compreender o que é muito mais do que acreditar. É realmente esperar pacientemente no meio das tribulações a grande promessa feita pelo soberano Deus, pelo todo-poderoso Deus. Gostaria que ao sairmos daqui hoje nós pudéssemos entender um pouco melhor o que é fé. Porque muita gente diz que tem fé. E há muita gente. Nós temos que ter fé em qualquer coisa. Todas as pessoas têm fé. Nem que seja fé na cadeira onde vocês estão sentados, que não cai, que não se parte. Estão aí com fé. Ou seja, esperam estar aqui até ao fim e ficar sentados o tempo todo. E que a cadeira não se parte. Então a gente tem que sempre viver com fé. Quando entramos no autocarro, temos fé no motorista que ele vai levar o autocarro até ao fim sem ter qualquer problema. Na questão da fé religiosa, da fé em Deus, há muitas pessoas que dizem que têm fé. Mas a Bíblia claramente diz que não basta dizer que tem fé. É preciso demonstrar essa fé. Há aqueles até que dizem assim, eu cá tenho a minha fé. Isso é uma boa desculpa para não discutir, para não falar sobre Jesus ou sobre a Bíblia. Eu cá tenho a minha fé. Na verdade,
o que eles estão a querer dizer não é que a fé é uma questão pessoal, individual, é minha e ninguém tem nada com isso. Não, o que eles estão a querer dizer mais é: eu creio naquilo que eu quero e creio como quero e ninguém tem nada com isso. Portanto, não é sempre uma fé orientada para o Deus verdadeiro. Mas há aqueles que até têm alguma fé orientada para o Deus verdadeiro, e até se baseiam em versículos bíblicos. E muitas vezes essa fé é uma fé errada. É uma fé distorcida. Porque não é a fé que a Bíblia fala. Pegando às vezes em alguns versículos, tirados do contexto, usam esses versículos como se fosse ali a definição de fé que faz regra na sua vida, e muitas vezes essa regra leva-os por caminhos de ilusões que depois se vão sair em becos de desilusões, não é? Em buracos. Alguns afirmam que basta que concordar. Um ou dois concordam sobre alguma coisa, tiram isso da Bíblia também. E já o céu está obrigado a fazer aquilo que a gente quer, aqui na Terra. Como se bastasse isso. Como se fé fosse isso. Alguns mesmo afirmam que a fé é dizer que já existe aquilo que não existe. Isso é que é fé. Temos que afirmar positivamente e confessar positivamente. Isso é que é fé. Também não está nada disso na Bíblia ensinado. Então há muitos conceitos errados de fé. Em Hebreus 11, que é onde nós hoje queremos meditar, nós vamos entender um pouco melhor o que realmente é a fé. Hebreus 11, além de nos dar a definição de fé logo no princípio, vai ilustrar a verdadeira fé. A fé que agrada a Deus. A fé que Deus aprova. Vai dizer o que é, mas também vai mostrar com uma lista enorme de exemplos de pessoas que viveram essa fé. E com eles nós vamos aprender realmente o que é fé. Porque esses, diz a Bíblia, pela sua fé foram justificados e aprovados por Deus. Então, começando no primeiro versículo, diz assim o versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que é a fé? A fé, a primeira coisa que diz aí é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quando alguém espera alguma coisa, a sua esperança fundamenta-se em algo que lhe dá garantias de que alcançará aquilo que espera. E aquilo que lhe dá essas garantias é o fundamento, é onde se firma, é o alicerce onde está afirmada a sua esperança. Por exemplo, um trabalhador vai trabalhar o mês inteiro. Começa a trabalhar todos os dias na esperança de chegar ao fim do mês e receber o seu salário. Em que é que ele se baseia? Em que é que ele se firma? Bom, firma-se provavelmente num contrato que assinou com o patrão. Também tem ainda as leis que defendem os direitos dos trabalhadores. Tem ainda, às vezes, o histórico do patrão ou da empresa onde está a trabalhar. Olha, sempre foram muito cumpridores, nunca falharam. Então isso dá-nos alguma garantia. Tem ali alguns fundamentos para esperar receber o salário ao fim do mês. Agora, se a pessoa não tiver nada disso, há muita gente, infelizmente até, esta é uma das situações que muitas vezes os imigrantes, não é? Aqueles que chegam aqui ao nosso país, por exemplo, e não têm possibilidade de fazer um contrato, às vezes não têm nada, mas vão trabalhar à espera ou na esperança de receber o salário, mas não têm contrato. A lei também não os protege, não têm nada. O que é que têm? Onde é que se fundamentam? Onde é que se baseiam? Só tem uma coisa: fé. Vou na esperança, acreditando que o patrão vai fazer isso, mas não tem mais nada para onde se firmar. Por isso aqui a Bíblia diz que a fé, não apenas a fé em Deus, mas qualquer fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quando nós olhamos para
este texto e olhamos para aquilo que é a fé, aquilo que se espera é algo que ainda não se pode ver, ainda não é palpável, não é visível. Por isso é que se espera. Algo que ainda não chegou. Porque se já tivesse presente, se já tivesse chegado, então, se estivesse ali à frente dos nossos olhos, já não era esperança. Portanto, já não necessitava de fé. Na nossa relação com Deus é a mesma coisa. Nós esperamos aquilo que ainda não temos, aquilo que ainda não recebemos. Às vezes aquilo que ainda não está à vista. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 24 e 25, e diz: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Em esperança fomos salvos. Ou seja, a partir do momento em que nós confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estamos salvos. Já fomos salvos. Podemos dizer, eu sou salvo por Cristo Jesus. Mas eu ainda não estou a desfrutar de toda a plenitude dessa salvação. Eu aguardo o dia em que Ele voltar, ou eu for ao encontro dEle, para viver com Ele por toda a eternidade. E é isso que nós esperamos. Esperamos a glória eterna, a vida eterna que nos há de ser concedida. Já começou, mas que não mais para. Então aquilo que nós ainda não temos e que esperamos, e sabemos que um dia quando estivermos com Cristo, a Bíblia diz, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Tudo isso ainda não temos, porque ainda temos dor. Ainda esta semana eu tive 2 dias quase paralisado com umas dores lombares. Mas quando lá estiver, posso pular, saltar, voar. Não vou ter dores nenhumas. Mas eu espero isso. Com que fundamento? Pela fé. O fundamento é a fé. Por isso a fé, diz o versículo, é a prova das coisas que não se vêem. Por exemplo, imaginemos que eu tinha que pagar a alguém uma verba, uma dívida, qualquer coisa, e dizia-vos a essa pessoa, ou dizia a essa pessoa, olha, já fiz o pagamento, fiz uma transferência bancária, ou já está feito o pagamento, agora mesmo paguei. A outra pessoa, ela iria acreditar, não viu? Logo o dinheiro não está lá no extrato da conta dela, não é? Mas eu posso apresentar uma prova, um comprovativo, não é? Posso mostrar o talão da máquina multibanco, posso mostrar o talão, a folha que imprimi do computador, posso mostrar, é a prova. Então ele não vê ainda o dinheiro no seu extrato, na sua conta, mas tem ali uma prova. Então a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que não se veem. Isto é, há muita coisa na nossa vida que nós ainda não vemos. Promessas de Deus. Que prova temos? Fé. A fé é a prova. Só que, meus irmãos, nesta coisa da fé, nós podemos dizer que a fé que depositamos em Deus, ela é fiável. É de fiar, não é? Podemos confiar porque Ele é fiel. Portanto, essa fé é fiável. Mas há fé que não é fiável. Há fé que não se pode confiar nela. E a Bíblia mostra-nos isso. A tendência humana é depositar muitas vezes a sua fé e a sua esperança em coisas visíveis, palpáveis, terrenas, em oposição à fé e esperança em Deus. Ora, quem deposita a fé nestas coisas está a depositar a fé em algo que não é fiável. Quem deposita a sua fé em Deus está a depositar a sua fé em algo que realmente é fiável. Temos alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, se os irmãos abrirem em 1 Timóteo, os que quiserem, se não podem tomar nota, em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 17, vemos Paulo a escrever a Timóteo e a dar-lhe um conselho que ele deve dar esse conselho a algumas pessoas. E aqui particularmente aos ricos. Ele diz assim, manda aos ricos deste mundo, 1 Timóteo 6,17, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança, vejam, na incerteza das riquezas,
mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então vejam, o que é dito aí? Aquele que deposita a sua esperança, a sua fé nas riquezas, nos bens materiais, está a depositar a sua esperança e a sua fé, e às vezes até a sua vida, em coisas que aí diz incertas. Na incerteza das riquezas. Em oposição a isso, nós temos Deus. Deus que nunca falha. A bancarrota acontece, a falência dos bancos acontece, o assalto dos ladrões também. Então, todas essas coisas, quando nós depositamos em algo que é deste mundo, nós estamos a depositar a nossa esperança e a nossa fé em alguma coisa que pode morrer de um momento para o outro, pode acabar, pode desaparecer. Mas Deus não. Deus é eterno. Permanece para sempre. Não falha nunca. No livro de Salmos, no Velho Testamento, o salmista, no Salmo 20 e no versículo 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Cavalos e carros era o quê? Era aquilo que era as armas pesadas da guerra naquele tempo. Naquele tempo, quem tivesse bons cavalos, cavalos velozes, fortes, estava melhor apetrechado para a guerra. Quem tivesse esses cavalos, tivesse atrelado alguns carros a esses cavalos, dependendo, sabemos que egípcios e gregos e outros inventaram até, e os romanos também, até nas rodas dos carros que eram puxados pelos cavalos, muitas vezes havia lâminas, não é? Que quando eles passavam arrasavam tudo e muitos exércitos iam para a luta dizendo: nós temos o melhor armamento. O salmista diz: uns confiam nisso, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Podemos lembrar até a diferença entre o pequeno Davi, quando ainda era um pastor de ovelhas, jovem, novo, e o filisteu Golias, gigante, com todo aquele armamento pesado de ferro, espada, escudo, capacete, e ele desafiava: tu vens a mim com todas essas armas, eu vou em nome do Senhor. Com uma funda, umas pedras, e derrotou o gigante, porque ele confiava e a sua esperança e a sua fé estavam naquele que nunca falha, o Senhor, nosso Deus. É por isso que em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5 e 7, nos é mencionado outra coisa onde alguém deixa também a sua fé, que é nos próprios homens. Maldito o homem que confia no homem, diz em Jeremias. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E depois diz no versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. E às vezes nós também somos muito atraídos para este tipo de fé. E se eu tivesse alguém conhecido lá no departamento tal, podia ser que me ajudasse. Se fulano estivesse aqui comigo, ao meu lado. E ficamos a depender muito das pessoas. Não é que nós não devemos ter este tipo de comunhão e de dependência uns dos outros. Interdependência faz parte dos relacionamentos humanos. Ninguém deve viver sozinho. Porque logo no princípio o Senhor disse na sua palavra: não é bom que o homem esteja só. Nós somos seres sociáveis, devemos conviver, precisamos uns dos outros. Todas as relações sociais e todas as sociedades se desenvolveram assim. Necessitamos uns dos outros. O padeiro do merceeiro, o merceeiro do ferreiro, não é? Hoje, se calhar já não são estas as profissões, não é? Hoje é o contabilista do informático, mas todos precisamos uns dos outros. Mas a nossa fé não está nas pessoas, está em Deus. Maldito o homem, confia no homem. Quando vamos ao médico, tenho muita fé naquele médico. Então fique no médico e não confia em Deus e depois vai ver. Ore pelo médico, agradeça a Deus pelo médico, para que seja um médico competente. E às vezes mesmo competente, nem sempre consegue acertar, não é? Então que acerte, que Deus o dirija. Confie no Senhor. Não é assim, irmão Márcio?
Tem a aprovação do médico. Tem de ser. Nós confiamos no Senhor. Então, há fé que é fiável e há fé que não é. A única fé fiável é aquela que é orientada para o nosso Deus. Agora, outro conceito errado que às vezes as pessoas têm da fé é que alguns pensam que a fé é a fórmula mágica para a realização de todos os seus sonhos pessoais. O homem sonha, não é? Deus quer, como é que é? O Fernando Pessoa dizia. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Era o Fernando Pessoa que dizia isso, não era, Carlos? Acho que não. Então era outro. O Fernando Pessoa dizia que a alma não é pequena, não é? Mas essa frase, muitos pensam que eu tenho um sonho, acredito que vou realizar, porque eu tenho fé e vai se concretizar. A fé não é uma fórmula mágica que faz tudo aparecer, que faz tudo acontecer. Alguns ensinam isso e pensam, se eu acreditar, isto vai acontecer. Se eu tiver fé, isto vai acontecer. Se eu pedir com fé, isto vai acontecer. Irmãos, a fé não é fórmula mágica para a realização de todos os nossos sonhos. Querem ver? Vamos ver Hebreus 11. Hebreus 11 apresenta-nos uma galeria de heróis. Uma lista. Nós não vamos ter tempo para ler aqui todos os versículos, mas eu deixo o desafio aos irmãos para lerem. São verdadeiros heróis da fé. São pessoas que venceram pela fé. E nós lemos o capítulo 2, nós lemos o versículo 1, mas vamos ler mais alguns versículos. E diz o versículo 2, por ela, portanto, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Esta expressão, alcançar testemunho, nós iremos já ver daqui a pouco, significa alcançaram a aprovação de Deus. Foram justificados pela sua fé. Deus aprovou. E já iremos ver isso. Versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, a fé, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Reparem, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Este foi primeira referência, um dos dois casos que a Bíblia fala de um homem que não passou pela experiência da morte. Deus o levou, o trasladou, sem ele morrer. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar a quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, diz o versículo 7. Versículo 8. Pela fé Abraão. Então agora há uma lista de pessoas que são aqui apresentadas, exemplos de fé. Mas o que acontece, o que diz aqui nessa lista, se os irmãos forem reparar, é que estas verdadeiras vidas de fé, estes verdadeiros exemplos, nem todos alcançaram aquilo que esperavam. Nem todos alcançaram a promessa. Ou seja, uns alcançaram e outros não. Por exemplo, vejam no versículo 33, 11, 33. Aqui fala daqueles que alcançaram. Os quais, portanto, e vem na sequência de uma lista de grandes nomes da fé, e diz, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, etc, etc. Diz, alcançaram as promessas. Então, uns alcançaram, mas nem todos. Versículo 13. Agora vamos voltar um pouquinho atrás. Versículo 13. O que é que diz lá?
mais uma lista. E depois diz: todos estes morreram na fé. Ou seja, a vida deles, até à morte, foi uma vida de fé. Morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que é que estas pessoas foram? Fiéis na sua fé. Tiveram fé. Receberam a aprovação de Deus pela fé que tinham. No entanto, chegaram ao fim da vida e não alcançaram aquilo em que tanto acreditavam, ou que tanto esperavam. Não alcançaram, diz lá, não alcançaram, não receberam as promessas. Mas aceitaram aquilo, dizendo assim: mas vivemos com fé. Isso foi importante. Aqui nós somos peregrinos, somos estrangeiros, nossa casa, nossa pátria não é aqui, estamos de caminho. Portanto, se recebessem, louvado seja Deus. Não receberam, louvado seja Deus. Jó disse isso. Quando ele disse, Jó, aquele que sofreu muito, quando ele disse: nu vim a este mundo, nu partirei dele. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Este é um homem de fé, porque continuava a confiar no seu Deus. Versículo 39 de Hebreus 11. Versículo 39. E todos estes, falando ainda daquela grande lista que aí está mencionada, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor. Então, reparem, uns alcançaram, outros não alcançaram. Isto apenas para dizer que a fé não é sinónimo de garantia de que tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente deseja, vai alcançar. Porque acima de tudo isso está a soberana vontade de Deus. A fé não é a fórmula mágica que garante a resolução dos nossos problemas e a realização de todos os nossos sonhos. A fé é o modo de vida que nós adotamos durante a nossa peregrinação neste mundo e que nos fará alcançar a glória futura que Deus tem reservada para os seus filhos. Não é a fórmula mágica, é a maneira como nós conduzimos a nossa vida. Isso é fé. Essa é a fé que Deus aprova. Como já lemos há pouco no versículo 2, diz: eles, pela fé, por ela, os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, estes que nem sempre alcançaram a promessa, alcançaram a aprovação de Deus. Foram aprovados por Deus. O versículo 5, quando fala de Enoque, é o exemplo disso. O versículo 5, quando fala de Enoque, diz que alcançou, termina o versículo dizendo, depois de falar da experiência de Enoque, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. A minha fé, a maneira como eu vivo a minha vida confiando em Deus, é de modo a agradar a Deus? Recebe a aprovação de Deus? Qualquer um de nós deve fazer essa pergunta. A fé é bem clara na Bíblia e aqui, só em Hebreus 11, nós podemos perceber alguma coisa. A fé que agrada a Deus é a fé que nos levará a alcançar, como diz no capítulo 10, versículo 35, avultado galardão. Esse galardão será-nos dado quando o Senhor voltar. Alcançaremos a promessa da eternidade e da glória, como diz no versículo 10, 36. A salvação da alma. Algumas Bíblias dizem a conservação da alma, como está no versículo 10, aliás, no capítulo 10, versículo 39. Essa é a fé de que fala o versículo 6 do capítulo 11. A fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que fé? O versículo 6, este versículo que eu acabei de citar, diz que há pelo menos 3 aspectos desta fé que devem ser aqui mencionados. Primeiro,
crer na existência de Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Como vamos ter fé numa coisa que a gente não acredita que existe? Temos que acreditar que existe. Não se vê, mas pela fé nós cremos. Pela fé cremos. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus, fé é crer na existência de Deus, em primeiro lugar. A ideia de não crer, a ideia não é crer que existe alguma coisa. Não é crer numa força, ou numa energia, ou num ser superior. É crer no Deus que é revelado na palavra de Deus. E que Deus é este? É o Deus Criador. É o Deus Criador, o Deus único. O versículo 3, diz: pela fé entendemos que os mundos quer dizer o universo, não apenas o nosso sistema solar, a nossa galáxia, mas o universo inteiro, os milhares, pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Este versículo merecia aqui parar e ficar aqui uma tarde a falar sobre ele. Mas reparem o que é que este versículo diz. Há aqui 3 coisas interessantes na colocação deste versículo. A fé em Deus implica aceitar a criação tal como está relatada no Gênesis. E como é que ela está relatada no Gênesis? Que Deus criou os mundos, ou seja, todo o universo foi criado por Deus. Foi Deus que criou. Que Deus criou pela palavra, pela sua palavra. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não levou milhões de anos a ser criado, mas que Deus disse: haja luz, e houve luz. Produz a terra, e a terra produziu. Mas isso é cientificamente confuso. Cientificamente para aquela ciência que ainda não tem provas. Porque há muita coisa que é apresentada hoje como ciência que são teorias, não são provas. Então tem que ter fé nessa ciência também. Eu, entre ter fé na ciência e ter fé em Deus, eu prefiro ter fé naquele que é fiável do que naquele que não é fiável. Porque a ciência muda todos os dias. Todos os anos há mais uma descoberta. A ciência, aqui com letra minúscula. Mas crer naquilo que a palavra de Deus diz. Que Deus criou todo o universo, que Deus criou pela sua palavra, que Deus criou aquilo que se vê do que não se via. Ou seja, criou a partir do nada. Esta é a fé no Deus bíblico. Agora os irmãos poderão dizer: mas isto é complicado. Mas é fé. É complicado, mas é fé. Quando eu estava a estudar na universidade em Évora, tive um professor de pré-história, o meu curso era de História, tive um professor de pré-história que um dia estava a ensinar, eu tenho contado isto já várias vezes, estava a ensinar sobre a teoria da evolução e lá explicou toda a sua teoria como se fosse realmente um facto, desde o tempo em que os seres antes de nós andavam com as 4 patas no chão, depois lá foram ficando em pé e depois lá ficaram inteligentes, toda essa teoria. No fim, depois de ter apresentado aquilo como um facto, ele pergunta se nenhum aluno tinha alguma coisa para dizer. Toda a gente ficou calada. Eu também. Não disse nada. Até que ele não resistiu, e ele, sabendo que eu era crente, eu já era pastor nessa altura, ele teve que me dizer: então, Sr. Zé, não diz nada. E eu lembrei uma conversa que ele tinha tido comigo no primeiro dia de aulas. Ele, no primeiro dia de aulas, quando soube que eu era pastor, disse: mas você não me vem estragar as aulas, pois não? E eu disse: não, eu venho aqui ouvir. Eu venho ouvir, depois escrevo, faço as minhas provas, pronto. É isso que eu quero. E eu disse-lhe: não disse nada porque no primeiro dia o professor disse-me para eu não dizer nada, não foi, para não estragar as aulas. Não, mas diga lá que eu gosto sempre assim de uma picardia, gosto. Ok, está bem, posso fazer algumas perguntas. E fui fazendo algumas perguntas. O que é que eu lhe perguntei? Quer dizer, se eu for discutir a teoria da evolução com este homem, professor universitário, ele sabe muito mais do que eu. Eu não sei tanto. Mas há uma coisa que eu sei. Eu sei que não há provas. Eu sei que não há comprovativos. Então eu pedi-lhes. Então, e essa assim, aquela afirmação que fez, é baseada em quê? Então, e que provas tem disto? E quantos esqueletos foram encontrados nas várias fases
Não foram, irmãos. É um osso que é encontrado na Austrália, que depois eles dizem que é o mesmo corpo, é o mesmo ser do outro que foi encontrado na África, com uma perna do outro que foi encontrado na América. Eles depois juntam tudo e fazem o resto do desenho. E quando eu fui fazendo perguntas, eu não falei, não argumentei, só fiz perguntas. Chegou um ponto que o professor disse assim, mas isto é uma teoria. Vale o que vale uma teoria. É uma teoria. Pronto. Uma teoria não são factos, não é? Então, se não são factos, eu para acreditar nessa teoria tenho que ter fé. Agora, vai-me desculpar, mas eu não tenho tanta fé como o professor tem. Porque a minha fé é mais pequena. Eu acredito noutra teoria. Eu olho para os homens todos à minha volta e são todos iguais. Andam todos em pé. Há uns mais bonitos que outros, mas são todos iguais. Olho para fotografias de há 50 anos, 100 anos, todos assim, na mesma. Vejo gravuras e pinturas de há 1000 anos, 2000 anos, assim. Eu parto do princípio que sempre foi assim. Não preciso ter muita fé para acreditar que Deus nos criou assim. Agora, para acreditar que antes não era assim, onde não há nada que se veja, eu preciso ter muita fé. E eu não tenho tanta fé como o professor. Portanto, na minha pouca fé, eu acredito naquilo que está na Bíblia. Porque para mim é mais fiável crer em Deus do que crer nos homens. Esta é a fé que a Bíblia fala. Fé de que Deus é galardoador, diz o versículo 6 também, daqueles que o buscam. É acreditar que se eu buscar a Deus de verdade, Ele me vai dar vida e vida abundante. Vida e vida eterna. Galardão. Que galardão é esse? Para entendermos qual é o galardão, nós temos que entender aquilo que Jesus disse. E Jesus disse em Lucas capítulo 6 e versículo 23, o vosso galardão é grande no céu. Quando ele dizia, bem-aventurados quando forem perseguidos, maltratados, porque o vosso galardão será grande no céu. É lá que nós vamos receber o nosso galardão. A esperança do crente, com fé, com a fé que agrada a Deus, não se limita a coisas terrenas, a coisas presentes, mas olha para a eternidade. Por isso é que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança não é só para aqui, é eterna. A nossa confiança está no Senhor. Irmãos, não temos tempo para olhar todos estes exemplos. Mais uma vez lembro, desafio, vejam esses exemplos. A fé não é uma mera declaração ou uma confissão verbal. A fé mostra-se em ações. A fé mostra-se em atitudes. E estes exemplos que aqui estão são a demonstração de como é que eles viveram a fé. O apóstolo Tiago dizia, mostra-me a tua fé. Olha, estes que estão aqui em Hebreus 11 mostram a sua fé. Se os irmãos forem ver, e aqui vou correr um bocadinho, pela fé, aqui está demonstrado, pela fé este fez isto, pela fé este fez aquilo, pela fé este fez o outro. Está cá. Nós vemos no versículo 4, demonstramos a fé tal como Caim, aliás, tal como Abel, que adorou com o coração verdadeiro. Quando adoramos, demonstramos fé. Demonstramos fé tal como Enoque, quando dia a dia andamos com Deus. No versículo 7, demonstramos fé tal como Noé, quando tememos a Deus. No versículo 8, tal como Abraão, demonstramos fé quando obedecemos e entregamos todo o nosso futuro nas mãos de Deus. Demonstramos fé quando deixamos o certo pelo incerto, porque confiamos no Senhor. O confortável até pelo desconfortável, para cumprir os propósitos de Deus. Abraão fez isso. Moisés fez isso. Deixou o palácio para andar errante no deserto pela fé. São exemplos que aqui estão. Demonstrar a fé, irmãos, neste mundo não é fácil. Não é tarefa fácil. Viver pela fé não é tarefa fácil. Os irmãos vão encontrar aqui muitos dos heróis da fé. Mas nesta lista de heróis da fé, muitos deles foram também mártires da fé. Muitos dos heróis da fé foram mártires da fé. O mundo não reconhece os heróis da fé.
Mas também diz aqui o texto, não os merece. Não os merece. As suas vidas não se compatibilizam com o mundo em que vivem. Nem aqueles que viveram no passado, nem os de agora. O mundo não os compreendeu, rejeitou-os. Hoje, quem quer viver pela fé, muitas vezes não é compreendido e é rejeitado. Foram desprezados pelos homens, mas foram aprovados por Deus. Que tipo de fé é a tua? Que tipo de fé é a minha? Como é que tu tens demonstrado a tua fé? Até que ponto estás pronta a demonstrar a tua fé, mesmo que isso leve a que alguns te desprezem e te rejeitem? Que tipo de fé é a tua? Era bom que todos nós pudéssemos dizer: é a fé que agrada a Deus. Amém.